mais 2 autores. Então, se os autores chegarem, eles falam para o final, ok? Ok, pessoal, vamos começar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à mesa, né, temática no nosso 4º seminário científico de servidores da UF, uma ação da Escola de Governança e Gestão Pública. Essa ação compõe a programação da Semana do Servidor, né? Na verdade, está encerrando aqui a Semana do Servidor, as comemorações da Semana do Servidor. Já é um evento consolidado, já tem a sua relevância entre os servidores técnicos e docentes, e o seu conhecimento também. É um espaço que oportuniza essas trocas, esses diálogos. Já vi parceria sair dessas mesas, já vi pesquisas sendo adensadas, agregadas aqui nessas mesas, e eu desejo a todas e todos que nós tenhamos uma tarde bastante produtiva e de bastante troca de conhecimentos e experiências. A lista de presença será disponibilizada no chat. Peço para o William nos avisar no momento que colocar, lembrando que, para fins de certificação, deverá, né, ser assinada a lista da abertura, que aconteceu de manhã, e pelo menos uma das listas de mesa temática, como essa que vocês estão participando agora, tá? O William Cerqueira é da equipe de apoio e está aqui para, né, William, para nos apoiar, para contribuir, para a gente conseguir fazer aqui a reunião da melhor forma. E, assim, eu sou muito tranquila em relação a apresentações e tal. Eu sugiro a seguinte metodologia: que os apresentadores façam suas apresentações, cada um terá 15 minutos, e aí a gente abre para o debate, para os comentários, a partir de cada apresentação, sempre, né, uma preocupação que eu tenho aqui, que é com a questão do tempo, mas vai dar tudo certo, ok? Qualquer dúvida, quem quiser, né, tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, é só... Oi, Águida! É só levantar a mão, que aí a gente conversa. É bom nesses momentos que a gente encontra, né, com as pessoas. E também eu acho interessante esse formato, porque dá oportunidade para que as pessoas de fora da sede participem, né? Nós sabemos as dificuldades financeiras que a universidade enfrenta nesse momento e nem sempre o deslocamento é possível. Então, felizmente, a tecnologia possibilita isso. Então, vamos começar com a apresentação do professor Fagner Henrique Guedes Neves com o trabalho Diversidade, Inclusão e Ensino, relato de atuação docente em um programa de pós-graduação. Boa tarde, Fagner, tem 15 minutos. Aí eu vou te avisar aqui no chat, mais ou menos quando estiver acabando o seu tempo. Fique à vontade. Perfeito, muito obrigado. Muito boa tarde, Mariana, William e todas as colegas. Eu sou o professor Fagner Neves, assistente de administração, né, há 16 anos, né, na Universidade Federal Fluminense, né, sendo que 12 desses anos no Instituto de Saúde Coletiva. E para mim é um grande orgulho poder estar compartilhando aqui, né, um pouco da minha experiência docente, né, que foi, né, impulsionada pela minha atuação, né, técnico-administrativa. Eu pude, né, ter uma formação em ciências sociais e filosofia aqui na casa, né, ciências biológicas fora, né, recentemente finalizada, mestrado em educação na PUC-Rio, né, orientado pela professora Vera Candu, doutorado em ensino em biociências de saúde lá no Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, orientado pelo professor Paulo Pires de Queiroz, aqui da UF também, né, da Faculdade de Educação, e há um ano, né, como membro do corpo permanente do
mestrado profissional em diversidade e inclusão do Instituto de Biologia, né? Também atuo há alguns anos, né, na Fundação CCERJ, no curso de turismo, onde ministro a disciplina de turismo e relações étnico-raciais. Fui por alguns anos professor também da escola básica da disciplina de sociologia, né? Cheguei a quebrar um galho ali, antes de ter minha formação em filosofia, cheguei a quebrar um galho em filosofia também, né? Eu vou projetar a minha tela, que eu preparei aqui alguns slides, só um minutinho. Fagner, como nós temos só 3 apresentações, se você passar 5 minutinhos, eu vou fingir que não vi, tá? Tudo bem. Fica à vontade, que nós estamos com o tempo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá aparecendo direitinho aí, né? Sim. Ok, né? Então, nesse relato que eu faço, né, é um relato que eu construo como uma prática de pesquisa, né, de ensino e, possivelmente, né, no futuro, né, a partir do próximo ano, também de extensão. Tá? Essa prática de pesquisa, né, ela tem como sua pergunta de partida, sua questão norteadora, né, a seguinte problemática, né? Como a atuação como membro do quadro permanente de um programa de pós-graduação stricto sensu da UF pode converter-se num espaço e processo de pesquisa e formação profissional voltado à inclusão, interculturalidade e reflexividade crítica. Nesses 3 eixos, né, eu busco, né, construir essa minha prática profissional, né? Parto, né, de um contexto social e cultural contemporâneo, né, que não é novidade para ninguém, né? Por um lado, né, no cenário, né, marcado de conflitos, né, por conflitos, intolerância, discriminação no sentido cultural, né, a gente pode entender ali, né, episódios marcantes de racismo, né, discriminação étnico-racial, né, aí também envolvida a pessoa indígena, né, discriminação sexista, né, machista, né, por um lado, né, temos também homofobia, temos etarismo, temos intolerância religiosa, xenofobia talvez sendo, né, um grande capacitismo também, né, a xenofobia aí sendo um grande, né, vamos dizer assim, né, uma grande síntese entre todos esses conflitos culturais, né. Paralelamente, nós temos um processo de tecnocracia, né, que impulsionam o cyberespaço, né, impulsionam processos nas redes sociais, nos meios de comunicação, de efemeridade, né, de uma cada vez maior perda da atenção, perda, né, de um engajamento cognitivo, reflexivo, crítico, né, dialógico, né, entre as pessoas, né, em geral, na sociedade, né. Um cenário que conflui, né, cada vez mais por uma exclusão, né, uma exclusão social, uma exclusão que tem uma roupagem, né, cultural, como disse, nesses conflitos que eu acabei de colocar, mas também subjetiva, né, de impedimento a oportunidades, né, oportunidades de educação, oportunidades de interlocução, né, oportunidades de exercício da cidadania, né, na esfera pública, né. Nessas 3 esferas, né, o que eu apresento, né, dialogando com teóricos importantes, né, como contrapontos, nessa minha fundamentação? Aprendizagens colaborativas, um trabalho em equipe, redes de apoio, né, em prol de uma educação inclusiva, né. Eu dialogo aí com autores importantes, né, como o casal Steinbeck, né, que são renomados autores, né, já de algumas décadas, né, do pensamento inclusivo estadunidense, né, a Maria Mantuan, também grande autoridade nacional, né, na temática, né, o professor Paulo Pires também, né, são 3 principais referências para mim, né, nesse espaço, né. O diálogo entre culturas, né, a busca, né, de uma
como diz o Boaventura de Souza Santos, né, uma hermenêutica diatópica, ou seja, uma inteligibilidade mútua entre as culturas, inteligibilidade mútua, por exemplo, entre brancos, negros, indígenas, enfim, entre diversos membros, né, de grupos culturais, e grupos culturais que também se atravessam, eu vou voltar a falar disso daqui a pouquinho, né, se atravessam numa interseccionalidade, né. E também a busca, né, naquele campo do estudo do professor reflexivo, né, a busca pela construção de saberes fundamentais da docência, né. Aí, fundamentalmente, eu estou, né, dialogando com o Maurice Tardif, né, mas temos também outros nomes muito importantes, né, Antônio Novo, temos Giroux, temos Eichner, temos Selma Garrido Pimenta, né, outras grandes referências, né. Então, nesse contexto, né, teórico, né, o que eu estou buscando? Investigar a atuação docente minha, né, porque é uma pesquisa de uma história de vida, né, uma pesquisa, né, de uma experiência profissional, né, de uma experiência profissional que eu vou também me aprimorando, vou me construindo como um profissional, né. Então, investigar essa atuação que eu estou tendo no programa, né, no mestrado profissional, como um espaço-processo de formação profissional, acerca desses tópicos que eu apresentei, inclusão, interculturalidade e reflexividade crítica. Não poderia deixar de ser, né, essa pesquisa, uma pesquisa de caráter participativo, né, especificamente uma metodologia da pesquisação que eu estou utilizando aí, né. A pesquisação, pelo menos no sentido crítico colaborativo, né, nós temos aí grandes referências no mundo, como Eliot, por exemplo, a própria professora Selma, né, aqui no país, né, o tio Holanda, né, eles colocam, né, eles afirmam, né, e propõem, né, essa metodologia como uma forma, né, de inteligibilidade sobre um problema científico, né, assim como qualquer pesquisa social, né, uma compreensão sobre um problema, mas indo além, numa dimensão crítica, né, de intervenção na dinâmica desse problema com sujeitos que participam nele, que estão envolvidos na dinâmica dele, né? Um processo que é em espiral, uma perspectiva materialista histórica, marxista, sabe? De partir de reflexões para ações e novas reflexões. No caso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo também com meus colegas, com estudantes, né? Não sei se está aí a Elaine, né? A Elaine me orientando, inclusive, né, no programa, né? A Elaine trabalha aí na EGGP, né? E também outras orientandas, né, que participam comigo nesse processo. Mas a nossa busca aí nessa pesquisação é partir da ação para uma reflexão e depois um novo ciclo de ações, né? E aí, constituindo, né, o que Marx, né, e Engels colocam como praxis crítico-reflexiva. Como é que a gente está pensando isso, né, nesse último ciclo? Né? Um período diagnóstico, inicialmente, para depois uma intervenção, mas uma intervenção que se reporta a uma diagnose, né, vocês podem ver aí um símbolo de bimplicação, né, de ida e volta, né, e depois uma avaliação, né, disso que a gente está fazendo. Especificamente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma observação direta e participante de práticas pedagógicas e administrativas. Né? Nesse período, eu tive a oportunidade de ministrar 3 disciplinas. Estou na terceira, né? Ainda está em andamento. Né? A segunda também, na verdade, mas já está terminando. Né? A primeira foi com a professora Suélia Andreane Marques, né, uma disciplina de caráter metodológico sobre bioética e regras para pesquisa científica, né, aquela questão toda de comitê de ética, né, de Plataforma Brasil, né. Tessitura do texto acadêmico com a professora Elizabeth Cruvelo, né, uma professora lá do ICHIF, né, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, né, também uma disciplina de caráter metodológico. E agora, né,
uma disciplina solo minha, que se iniciou agora na última quarta-feira, né? A gente está trabalhando ética, inclusão social e ensino. A gente está fazendo um diálogo entre a filosofia e ciências humanas na questão da inclusão social em espaços e processos de ensino, né? De ensino formal e não formal, né? E que está contando com uma grande, né? Um grande engajamento de alunos, até de outros programas, né, de doutorados, né, está sendo bastante interessante. Também estou atuando em orientações, né, trabalhando em orientações da Elaine, por exemplo, né, já qualificamos, uma outra orientação, né, que já está se finalizando agora em dezembro, uma nova orientação, né, no processo seletivo, que a partir do processo seletivo que aconteceu no meio desse ano, né, e também em parceria com o professor Paulo Pires, em um programa de doutorado aqui da casa, programa de Ciências, Tecnologias e Inclusão, né, uma doutoranda. Tenho feito um diário de campo, né, sobre tudo isso que eu estou fazendo, e análise de conteúdo. Análise de conteúdo desse diário, mas também análise dos próprios fenômenos observados, né? Então, o que basicamente, né? Basicamente, eu tenho observado, né? No sentido mais amplo, nesse primeiro momento, né? Depois a gente pode, né, no debate, aprofundar isso, né? Se for, né, da vontade aí das colegas, né? Eu busquei, né, o meu projeto inicial no programa, né, propor estudos, né, em torno das relações étnico-raciais, né, a inclusão, né, de negros, indígenas, né, em espaços de ensino, né. Era a minha proposta em função do que eu trabalho, né, no consórcio CEDERJ, né, e acontece que, né, eu não tinha muita prática de trabalhar questões, né, de deficiência, de capacitismo, né, acontece que eu tive que pegar, né, orientações, né, assumir a orientação, né, da Cristiane, né, que já está terminando agora, orientação da Elaine, né, que estão, né, a Elaine acabou de apresentar aí o projeto dela na sessão anterior, né, 13h, né, muito bem apresentado, né, diga-se de passagem, né, elas estão trabalhando a questão, né, de transtorno do espectro autista. E aí essa é uma constante no programa. O programa tem um viés voltado mais para a promoção da diversidade neurodivergente, vamos dizer assim, né, da inclusão, né, desse público, né, o público, né, desse espectro autista, né, do TDAH, de altas habilidades e superdotação, embora algumas exceções você tenha aí, né, você tenha nas propostas no programa. E o que eu penso, né? Que reflexão crítica eu faço a partir daí, a partir do que eu me deparo? Eu posso, sim, trabalhar a questão étnico-racial aí. Eu posso trabalhar a questão étnico-racial se eu adotar um olhar interseccional das deficiências, ou seja, o deficiente, ele também tem uma pertença étnico-racial, assim como outras pertenças, outras identidades culturais. A pessoa autista é homem e mulher, né? A pessoa autista é negra, indígena, branca, parda, enfim, né? Então, quer dizer, a interseccionalidade, especificamente aí eu estou dialogando com as perspectivas de Collins e Bilger, né? Ela nos permite, né, ter uma visão mais geral, sabe, das opressões, né, das desigualdades e das exclusões vivenciadas, né, por diversos públicos, por diversas identidades culturais. E essas opressões, elas têm um fio comum que tem a ver com a classe social, tem a ver com a dinâmica da divisão do trabalho, e tem a ver com aquela proposta, né, com aquela visão de tecnocracia que a gente identificou mais cedo aqui, né, como referencial.
A experiência, né, que a gente vem tendo em diferentes campos, né, mostra a importância da dialogicidade e da negociação acerca de uma agenda comum, essa agenda interseccional, o compromisso com a inclusão de mais sujeitos e culturas. Não somente a gente pensar a questão do deficiente, né, do neurodivergente, mas abrir nossa perspectiva interseccional, o nosso horizonte para mais diferenças, para mais culturas. Nessa direção, propostas têm sido oferecidas a tal coletivo, como uma organização de livro que está quase saindo agora em novembro, né, com participação de colegas de outras instituições, com as minhas orientandas também, pessoal do nosso grupo de pesquisa, né, que eu sou vice-líder, o professor Paulo é o líder, né, o Núcleo de Estudos em Saúde, Educação e Diversidade, né, da Universidade Federal Fluminense, né. Estamos também com outras produções bibliográficas que já ocorreram, que já foram, né, veiculadas, e outras que estão em vias de ser veiculadas, e outras que estão em desenvolvimento, né, e também, possivelmente, né, ações extensionistas, né, audiovisuais, que venham a fazer divulgação científica em torno desse diálogo, né, entre inclusão, interculturalidade e reflexividade crítica no ensino, né. Então, o que a gente coloca para um próximo ciclo, né? Porque a pesquisação ela vai continuando, é uma espiral que vai continuando enquanto houver vida, a gente vai continuando, a gente vai fazendo ação, reflexão, ação e continua. Quais são as dialéticas, né, que a gente pensa a partir desse primeiro ano, né, de experiência, né? Nós temos aí um cenário de desigualdade e exclusão na sociedade, e também na academia, também na universidade. Mas a prática de pesquisa e ensino inclusive, ela pode ser um contraponto a essa desigualdade e exclusão. Nós temos a oposição entre um conjunto de saberes docentes prévios à experiência, saberes da docência, e por um lado, e por outro lado, os desafios enfrentados. Nós temos saberes, mas nós temos as necessidades. E nesse confronto, nós podemos e devemos buscar nosso aprimoramento profissional. Como mostrei aqui, eu entrei no programa com um ponto de vista, né, mais restrito, né, querendo trabalhar diversidade e inclusão das identidades étnico-raciais, mas as circunstâncias me colocaram em uma perspectiva mais interseccional, mais ampla da diversidade e da inclusão. A atuação no programa de pós-graduação da UF é uma prática de formação docente de caráter crítico-reflexiva, que pode impactar espaços, relações e atores. Espaços, relações e atores, na direção de valores como a inclusão e a interculturalidade, no melhor interesse de uma reconstrução de mentalidades, em prol de uma pauta humanística urgente. Reconstrução de humanidades. Devemos aí, e aí vem a calhar uma citação que está fora aqui dos nossos referenciais teóricos, que é a dos estoicos na filosofia, que está em voga aí, né? Está na moda, né? Nas redes sociais, né? O que eles nos ensinam, e é muito válido aqui? Devemos identificar o que nós controlamos e aquilo que nós não controlamos. O que não controlamos são estruturas mais amplas, como aconteceu essa semana, né? Uma ação policial, uma truculência, enfim, uma carnificina, mas nós, nesse processo, em meio a esse estado de coisas, nós temos como controlar nosso pensamento, nossa mentalidade, no sentido mais crítico, mais propositivo, nos nossos microespaços, onde a gente tem alguma ingerência, a gente pode, né, impactar a formação de um aluno, como, por exemplo, uma estudante de pós-graduação que é servidora técnico-administrativa da Universidade Federal Fluminense, caso da Elaine, né? Essas são, então, as minhas referências, né? E eu agradeço. Esse é o meu contato, eu agradeço, a gente pode
se debruçar um pouco mais sobre essas ideias daqui a pouquinho. Muito obrigado. Obrigada, professor. É muito interessante que o senhor tem uma trajetória muito parecida com o idealizador da Escola de Governança e Gestão Pública. Ele também era técnico administrativo da FRJ, e aí foi se qualificando durante a sua atuação, e hoje ele é docente aqui na UF, o professor Lenin Pires. E aí eu vou fazer o seguinte, tem algumas coisas que eu fui anotando, desde a leitura do seu artigo e aqui na sua fala, mas eu acho, mas assim, vamos passar para as outras apresentações, que aí no final a gente faz um debate geral. Tem alguém que tem alguma pergunta específica ou queira fazer algum comentário específico neste momento para o professor? Então vamos aguardar, né? Vamos deixar para a gente o debate para o final. Obrigada mais uma vez. Nesse momento, eu convido Ana Paula Lima dos Santos para apresentar o trabalho Diagnóstico da Acessibilidade em Bibliotecas Universitárias, um estudo de caso da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde. A mesma coisa, tá? 15, 20 minutos, pode ser? Pode. Acredito que eu falo até antes. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou bibliotecária da Universidade Federal Fluminense. Já atuo aqui desde 2011. Sou professora também, atuo como professora substituta. Inclusive, acabei de passar para o concurso docente agora, que teve, então devo mudar aí de categoria. E eu vou trazer aqui para vocês um breve recorte da minha tese de doutorado que eu defendi no ano passado, e eu fiz o recorte da universidade mesmo para trazer aqui para a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar aqui no modo... Sim. Como a Mariana falou, né, é um diagnóstico de acessibilidade em bibliotecas universitárias, um estudo de caso daqui da Universidade Federal Fluminense. Eu não estou conseguindo passar meu slide. Tá, vou ter que rolar aqui. Acho que é porque não está no modo apresentação, né? Para a gente, ela está fixa ainda, não mudou a tela, não. Deixa eu tirar. Para eu colocar no modo apresentação, eu teria que colocar, como você sabe? Eu acho que é o F5. Deixa eu ver, F5. Não é. Sabe, Laís, ela está no PowerPoint. Não era, né? Mas aí, Ana, se você quiser, porque eu estava para enxergar bem, seu microfone está fechado. Se você quiser ir só mudando, clicando em cada slide para mudar na tela, vamos tentar assim para ver se dá certo? Abrir aqui o microfone. Eu não estou conseguindo exatamente fazer isso. Ó. Quando eu clico nele, ele não vai. Estranho, né? Não estou conseguindo trocar ele. E mesmo quando eu abro... Vai ali em apresentação de slides, no menu acima. Tem arquivo, página inicial, animações, apresentação de slides. Olha, tá vendo? Ele não deixa eu clicar. Não muda nada. Eu não consigo clicar nele. Lá em apresentações de slides, você não consegue clicar também? Não estou conseguindo. Ó, você mandou sua apresentação? Mandei. William e Laís, vocês têm a Laís? Fala, Águeda. Oi, gente, boa tarde, desculpa. Embaixo tem um íconezinho, ali perto do Zoom,
Pois é, menina, eu estou vendo ele, tá vendo? Mas eu não sei porquê, olha, eu não consigo clicar nele, ó. Ele não deixa, como se o meu tivesse inativo, não sei. Que coisa. Não consigo. William e Laís, vocês têm a apresentação dela? Ó, o William tem. Você consegue passar, William? Tá, o William vai tentar passar a sua apresentação, Ana. Você quer mesmo assim começar a ir falando? Posso começar assim, beleza. Então, como eu disse, né, inicialmente, ela é um recorte da minha tese defendida no PPGCI, aqui da UF. Ela discute acessibilidade informacional e comunicacional nas bibliotecas da UF. A tese ela teve um recorte maior, né, porque eu estudei a questão da acessibilidade informacional nas bibliotecas das universidades federais do estado do Rio de Janeiro, então analisei as bibliotecas da UFRJ, UFRRJ, Unirio e UF. Então, para cá, eu trouxe só o da UF. A base legal dessa pesquisa é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi instituída em 2015, né, aqui no Brasil, e também a Agenda 2030, né, que ela traz aí a questão da acessibilidade, do acesso à informação, como um dos objetivos, né, para que a gente possa atender aí as ODS, né, que são os Objetivos Sustentáveis. E os instrumentos, né, que eu utilizei foi o checklist da FEBAB, que é a Federação Brasileira de Cientistas da Informação, e as diretrizes do W3C, que são as diretrizes que vão nortear aí a questão da acessibilidade no ambiente digital. Como as bibliotecas elas navegam ali tanto no ambiente físico, né, como virtual também, então a gente analisou os sites das bibliotecas, os sistemas, os catálogos, os repositórios, então a gente verificou todas essas questões da questão da acessibilidade com foco na informacional e na comunicacional. A fundamentação teórica dessa pesquisa, né, segundo dados do IBGE, mais de 18 milhões de pessoas brasileiros, né, eles possuem algum tipo de deficiência, né? E é um dado que traz para a gente uma inquietação, né, enquanto instituição, ainda mais nós no ambiente universitário, enquanto bibliotecas também, né, é um dado que a gente precisa estar atento a ele, porque quanto mais a gente fala de inclusão, quanto mais a gente fala dos direitos das pessoas, de equidade, essas pessoas elas vão querer ter acesso ao que elas têm direito, né? Que é educação, trabalho, né? E elas vão vir para a universidade. A gente tem a lei das cotas que permitem esse acesso, mas a gente precisa também garantir a permanência, né? A Lei Brasileira de Inclusão ela estabelece, né, a questão da remoção dessas barreiras informacionais, não só, claro que o recorte aqui foram as barreiras informacionais, mas as barreiras elas são inúmeras para as pessoas com deficiência, né? Trabalhei com autores como Gonzalez de Gomes, dentro da área da ciência da informação, também trabalhei com Mantorran, que fala muito bem da questão da inclusão, né? Froman, né, nessa área mais epistemológica da ciência da informação, e eles trazem essa questão que a política de informação ela deve garantir equidade e inclusão, né? E essa é uma das responsabilidades da biblioteca, né? Principalmente com relação à questão da democratização do conhecimento. Então, os objetivos foi avaliar a acessibilidade comunicacional e informacional das bibliotecas da UF, identificar as barreiras nos serviços e nos acervos digitais, verificar a aderência às diretrizes, né, do checklist da FEBAB, que é um instrumento muito bacana para gestores de biblioteca, porque com ele, o nome já diz, é um checklist, você vai ticando ali, você vai vendo o que a biblioteca tem, o que não tem, o que pode melhorar. Então, é um instrumento muito bacana para usar nessa questão da gestão, e as diretrizes do W3C, que é para verificar se as bibliotecas estão, no ambiente digital, estão cumprindo essas diretrizes, né, que são diretrizes internacionais de acessibilidade, como, por exemplo, um site ele ter um fundo claro, né, ele ter fontes em tamanhos que as pessoas consigam ler, ter os recursos de acessibilidade em destaque, né, como o avatar de Libras, recuo para diminuição e aumento de fontes, ser compatível com tecnologia assistiva, né?
E, obviamente, também tivemos a intenção de, identificando essas barreiras, né, propor recomendações para as políticas institucionais de acessibilidade. A metodologia foi uma abordagem qualitativa e documental, usamos o checklist, né, como eu já mencionei, focado na questão da barreira comunicacional, porque esse checklist ele tem várias categorias: acessibilidade física, acessibilidade instrumental, metodológica, e nós focamos apenas na comunicacional e informacional. Fizemos análise dos sites de forma manual, né, checando ali se cada site cumpria cada requisito, né, os catálogos. Sim. Você está vendo a apresentação? O William conseguiu apresentar. Ah, ótimo. Aí ótimo. Você pode dizer para qual slide você quer que ele vá? 5, estamos no 5. Consegue, William? Desculpa, vou tentar passar aqui para o 5. Aqui para a gente não está andando, não, William. Quer continuar, Ana, enquanto o William passa para o slide 5? Tá bom. Então, fizemos a análise manual desses sites, né, dos catálogos, verificando se eles atendiam esses pré-requisitos do W3C, se tinha um fundo adequado, né, não era muito colorido, as dimensões estavam bem colocadas ali para a leitura das pessoas. Aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala para todos, né, tanto para a pessoa com deficiência quanto a sem, porque às vezes o site está tão bagunçado, né, que mesmo para a pessoa sem deficiência, ele choca, né, é muita informação, então isso não é uma prática, né, acessível. Também analisamos os documentos institucionais, como o PDI da instituição, o PDU também, que é o Plano de Desenvolvimento da Unidade, né, porque como eu analisei as bibliotecas, eu analisei também o Plano de Desenvolvimento da Unidade, que é o PDU, né? E como resultados, nós encontramos uma baixa aderência às práticas de acessibilidade digital, justamente por não encontrar algumas dessas funções de acessibilidade nos sites das bibliotecas, mas nem tanto no site das bibliotecas. A questão ela foi mais, digamos assim, preocupante no repositório, né? O repositório ele não tinha o avatar de Libras, ele não tinha o filtro de buscas acessível, né, para as pessoas com deficiência. Inclusive, essa questão já foi corrigida, já conseguimos inserir o avatar de Libras nos repositórios. E a prioridade para a acessibilidade arquitetônica, a gente percebe que a instituição ela acaba priorizando mais a questão da acessibilidade física, talvez até pelo quantitativo de pessoas com deficiência ser maior, né, em acessibilidade física. E as principais falhas, né, na questão da acessibilidade comunicacional foi a ausência de materiais táteis, incompatibilidade com leitores de telas, formulários inacessíveis, né? Porque às vezes a gente acha que disponibilizar um documento em PDF basta, né? E não, se ele não for acessível, né, não estiver em OCR, de nada adianta, principalmente para pessoa com deficiência, obviamente. Então, itens parcialmente atendidos foram os e-books, a gente tem um grande número de itens em e-books, e isso ajuda muito, né? Audiodescrição, serviços sobre demanda, né? Que algumas bibliotecas oferecem, isso ajuda muito as pessoas com deficiência. E a gente tem essa audiodescrição, é que alguns eventos da UF usa-se o intérprete de Libras, né? E é uma prática acessível, as bibliotecas fazem uso dessa prática quando faz algum evento remoto ou online, e isso ajuda muito na questão da acessibilidade. E agora eu vou entrar no slide 7, que é o diagnóstico, né, institucional. Nós analisamos o PDI, como eu disse, de 2018 a 2022, porque a pesquisa ela se iniciou em 2021, e depois a gente teve o outro PDI, né, que foi atualizado, e aí eu acabei lendo ele também de 2023 a 2027, e o PDU de 2021 a 2023, né?
eles já apontam lacunas, né, em políticas de acessibilidade informacional, então esses documentos já apontam a necessidade da gente olhar para essa questão com mais cuidado. A gente percebeu um foco restrito, né, a adaptações físicas, falta de políticas integradas e formação de profissionais. Isso é uma questão polêmica, porque a universidade oferece cursos, né, de capacitação, mas nas bibliotecas, lembrando que nós somos 29 unidades, né, e, infelizmente, digamos assim, o interesse em fazer essas capacitações das pessoas que atuam em biblioteca ainda são muito baixos, né? E a gente viu a necessidade de se fazer uma campanha, né, de conscientização, porque a gente sabe que a acessibilidade e a inclusão, ela é uma responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade coletiva, mas ela também é uma responsabilidade individual, né, de cada um de nós. Então, com isso, nós criamos o GT de acessibilidade em janeiro de 2015, a superintendência se sensibilizou, né, e criou esse GT para que a gente pudesse planejar essas ações. E a gente já conseguiu criar um manual, né, de acessibilidade atitudinal. A gente vem trabalhando a questão da acessibilidade atitudinal nas bibliotecas, já viemos fazendo essa campanha. Agora eu passo para o slide 8, e a gente trouxe algumas recomendações, né, que é formular as políticas de informação acessível, capacitação continuada dos profissionais, revisão das diretrizes de desenvolvimento das coleções. Desenvolvimento de coleções são políticas, né, das bibliotecas, que muitas das vezes a gente faz a prática da acessibilidade, mas ela não está institucionalizada na política. E a gente viu muito isso, muitas bibliotecas fazendo muita coisa bacana, mas que não está institucionalizado. Então, isso dá uma fragmentação. A gente encontra uma unidade fazendo, outra não fazendo, e quando a gente institucionaliza, né, a gente coloca essas práticas nas políticas já existentes, né, a gente consegue fazer uma uniformidade dessas ações, né? Então, implementar planos institucionais de acessibilidade, integrar recursos humanos, né, e também tecnológico. E já indo para as considerações finais, né, os avanços na acessibilidade há avanços na acessibilidade arquitetônica, mas há ainda uma defasagem na acessibilidade informacional, né? Existe uma persistência de barreiras digitais. O checklist ele é indicado, é uma ótima ferramenta para fazer o diagnóstico e planejamento das unidades de informação. E a acessibilidade comunicacional e informacional, ela é, né, condição para a democratização do conhecimento, né? Porque a gente precisa entender que a acessibilidade ela é um direito, né? A gente não está fazendo um favor quando a gente faz acessibilidade, a gente apenas está cumprindo aí o nosso dever, né? E as referências utilizadas nessa apresentação. E pode passar. E a última, acho que já é. E agradeço aqui, encerro a minha apresentação e fico à disposição para as questões e para a discussão. Muito obrigada. Tá ótimo, obrigada, Ana Paula. É muito interessante como as pesquisas dialogam, né? A gente observa que o professor Fagner falou do seu trabalho, da sua atuação como docente, das atividades que são da prática docente, né? E da necessidade dessa capacitação. E aí, depois da capacitação, do aprimoramento, porque as dificuldades, e assim, gente, a gente que trabalha na UF, a gente sabe das dificuldades dos nossos alunos, né? A gente sabe que temos alunos que apresentam toda a diversidade de dificuldade que uma sociedade pode apresentar. E aí, quando eu li o seu trabalho, Ana, fiquei muito impactada com essa carência, né? Porque se a gente garante a vaga para o aluno, né? Como que a gente não garante condições para esse aluno continuar estudando? A gente sabe que não é fácil, especialmente como, né, o professor Fagner falou, quando esse aluno é atravessado por essas interseccionalidades. Por exemplo, um aluno com deficiência que é pobre, ou então que tenha uma outra questão. E a gente sabe que fazer graduação, mesmo numa universidade pública, não é barato, né? Você precisa investir. E aí você não tem recursos na biblioteca, eu fiquei tão chocada. E é interessante que esse tipo de pesquisa, Ana,
tira o véu da invisibilidade dessa questão. Porque eu frequento bibliotecas, como todo mundo aqui, mas como eu não sou portadora de deficiência, eu nunca parei para me preocupar se tem ou deixa de ter acesso, ou isso ou aquilo, sabe? E aí, quando eu li o seu trabalho, eu pensei, meu Deus, são 18 milhões de pessoas que não têm acesso, né, não têm as suas necessidades atendidas no serviço básico, que não atende só a comunidade acadêmica, porque eu já frequento as bibliotecas da UF antes de ser servidora, né? Porque antes de ser servidora eu fazia pós-graduação e tal, já frequentava. E como eu não tenho, eu nunca parei para prestar atenção realmente como é que é essa questão da acessibilidade. Quando você trouxe isso é muito importante, né? E grave. E aí eu fiquei pensando, né, que é importante a gente dar luz, botar foco nessa situação, porque, assim, cotas são importantes para o acesso, as bolsas são importantes para a permanência, mas não é só disso que você consegue terminar uma graduação e uma pós-graduação, né? Eu acho, e aí soma-se a isso aos dados que o professor Fagner trouxe, a necessidade da gente capacitar, inclusive, esses docentes, da gente capacitar a equipe técnica, né? E aí, Ana, eu já conversei lá na GGP, né, lá no meu setor, por exemplo, eu não sei me comunicar, por exemplo, com uma pessoa surda. E aí, se eu tiver que atender um servidor que tem alguma dificuldade nesse sentido, como é que vai ser? Isso não deveria ser uma preocupação institucional? Você garantir que... Porque você tem cota para pessoas com deficiência no concurso. A gente vai ter umas convocações agora, vão entrar pessoas com deficiência. Você fez o concurso para docente, não sei, né? Tinha vaga também para pessoas com deficiência. E qual a garantia que a instituição dá para que essa pessoa consiga exercer o seu trabalho? Circular pela universidade, circular pelos setores e ter acesso aos seus direitos, ter a informação e acesso aos seus direitos, sabe? Isso é muito importante. E não é amplamente discutido, né? Assim, ainda tem um porquê. Afeta uma quantidade grande de pessoas, como você trouxe o dado de 18 milhões de pessoas, mas ainda não é todo mundo, enfim, né? Os gestores, ou então, como a professora Letícia falou de manhã, aqueles que estão com a caneta na mão. Então nem sempre essas pessoas são implicadas por essas questões. Enfim, eu vou só um breve comentário, vamos passar para o trabalho da Sílvia, e aí no final a gente bate um papo, tá, sobre essas 3 apresentações. Convido Sílvia Gomes de Souza, Priscila Rocha Vicente e Natália de Vasconcelos Secopieri Santos para apresentar o trabalho Essa Dor Não Tem Nome. O que aprendemos com os discursos do julgamento do caso Marielle Franco. Silvia e Priscila, vocês têm... o William colocou, pessoal, aqui no chat a lista de presença, tá? Ele colocou o formulário para vocês assinarem a lista de presença. Então, enquanto a gente está organizando aqui a apresentação da Silvia e da Priscila, peço a todas e todos que assinem a lista para fins de certificação. Vocês têm apresentação, Silvia e Priscila? Boa tarde, Mariana. A gente tem a apresentação, a Priscila vai fazer a projeção. Tudo bem aí, Pri? Quer testar, Priscila? Porque se não tiver, aí a gente pede apoio para o William. Não estou te ouvindo, Priscila. Não sei se seu microfone está desligado. Não. Seu microfone não está desligado. Vamos assinando a lista, pessoal, enquanto a gente ajusta aqui a apresentação delas. A apresentação tá ok, William. Mas vai dar certo aqui. Só um minutinho que eu vou tentar desconectar aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Vou aumentar aqui um pouquinho.
Ok, eu posso já compartilhar? Pois não, fiquem à vontade. Certo. Deixa eu ver. Compartilhar a janela. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Ok. Tá tudo certo? Tá aparecendo a primeira Nico, tela? você consegue colocar ele cheio ou não? Porque assim Aqui talvez para eu mim acho que não ele tá cheio para mim, tá aparecendo a apresentação. Para vocês para a não gente vai. aparece? não está em modo apresentação, mas dá para ver o seu slide. É, vocês querem que eu faça dessa forma ou tente novamente? Eu acho que tem um ícone aqui, Priscila, aqui embaixo do lado direito, que você coloca em apresentação. Só um minutinho. Porque talvez eu peço isso porque talvez eu não consiga ler aqui o. A apresentação de slides, não? Vê se vai aí. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho. Ver se foi agora, porque para mim tá aparecendo. Não, não foi, mas acho que podemos dar Não. continuidade, né, Mariana? Sim. Você consegue mudar os slides, Priscila? Vou mudar agora. Foi? Não. Também não? Eu acho que foi o mesmo problema da Ana Paula. E vocês Peraí. não, eu e Ilha não tem essa. Foi. Ué, Agora foi. então tá indo com atraso, porque aqui para mim saiu da apresentação. Como é que tá para vocês agora? Tá com o segundo slide. Tá, eu vou passar para o primeiro e aí vocês me falam se foi ou não. Foi. Foi? Tá. Foi. Aí eu vou botar agora em tela cheia, peraí. Tá indo? Não. A tela cheia, então não vai. Não. Então é só. Tá, então eu vou apresentar dessa forma, pode ser? Só Ok. pra gente não perder muito tempo. Então tá. O slide passou, né? Não, tá na capa ainda. É isso aqui tá demorando, ele passar o slide. Então tá, eu vou sair do modo apresentação e vou apresentar Agora assim. foi. Ok, então tá. Bom, então eu vou começar a apresentação. Muito boa tarde a todos, né? É um prazer enorme estar falando com vocês um pouquinho sobre esse nosso trabalho. Ele foi desenvolvido por mim, Priscila, né? Pela Silvia Gomes e pela Natália, que é a única que não vai conseguir estar aqui com a gente. Bom, e esse trabalho ele faz parte de uma das disciplinas que nós cursamos no programa de pós-graduação em administração aqui da UF, né? Nós convencionamos chamar de Essa Dor Não Tem Nome, que inclusive é uma frase dita nos depoimentos, né, do caso da Marielle, é o que aprendemos com os discursos do julgamento do caso Marielle Franco. Bom, inicialmente, né, de uma forma introdutória, nós achamos melhor trazer alguns conceitos, né, e começar falando que essa violência contra as mulheres ela é estrutural, ela atravessa diversos contextos, né, sociais, culturais e históricos. Para isso, né, para embasar o nosso trabalho, nós trouxemos também o conceito de Pierre Bourdieu, né, de violência simbólica, né, que é essa violência que ela revela a imposição de significados que naturalizam desigualdades, e quem melhor do que a Marielle, né, para poder dar corpo para esse trabalho, para representar isso que nós estamos querendo fazer, né, por ela ser representar, né, essa resistência, inclusão, por ser uma mulher negra, lésbica, mãe solo, né, socióloga da periferia do Rio de Janeiro. E nesse contexto aí tão impactante, né, que foi o do seu assassinato em 2018, que acabou se tornando esse marco, né, histórico e simbólico da luta por direitos humanos e diversidade também. Esse estudo, ele se aprofunda, né, na análise dos depoimentos da mãe e da companheira de Marielle, né, no caso a Marinete da Silva e da Mônica Benício, durante esse julgamento do caso, né. Essas falas, elas
expressam muitas coisas, mas de uma forma sintética nós percebemos que expressam memória, afeto, resistência e auxiliam nessa reconstrução dessa figura pública de Marielle, né? E reforçando também essa importância, né, da inclusão, da diversidade e das políticas públicas no espaço acadêmico, porque a Marielle, nessas falas, a gente percebe o quanto a educação, né, ela teve um papel fundamental na vida dessa mulher, e não só na dela, mas também como da família dela, né, lá mais um pouco à frente, a Silvia ela vai falar um pouco sobre isso, vai aprofundar um pouco mais desse papel, né, inclusive da universidade, que ela foi aluna da UF, né, estudou inclusive lá no PPGAD, que é de onde nós somos, nessa importância da educação como elemento de transformação. Nossos objetivos, né, foi analisar esses marcadores, né, identitários de gênero, raça e sexualidade, presentes nesses depoimentos, né, da Marinete da Silva, da Mônica Benício, durante esse julgamento. E destacar como os discursos reforçam a importância de inclusão, diversidade e representatividade. A metodologia, né, que foi aí uma parte central, né, do nosso trabalho, ele é essencialmente qualitativo, né, mas ele se debruçou muito nessa leitura de artigos científicos, né, de notícias da época sobre o caso. Foi muito demandante essa parte, porque nós tivemos que nos debruçar mesmo sobre uma quantidade enorme de dados, né, de material, e essa análise dos depoimentos também, ela foi uma parte que foi um tanto difícil, não só pela necessidade de ver e rever esses depoimentos, né, para identificar quais esses marcadores, o que se destacava na fala dessas mulheres, mas também por ter que estar em contato com essa realidade que é tão difícil, né, que esses depoimentos eles são carregados de muita história, de muita emoção. Então, essa parte do nosso trabalho realmente ela foi bastante demandante para a gente, né? Agora, nós vamos entrar na parte da análise, que é a parte que vai ficar com a Silvia. Posso passar, Silvia? Por favor, Pri. Então, pessoal, meu nome é Silvia, fiz esse trabalho com minha amiga querida Priscila e a minha amiga também querida Natália, e eu trabalho no IACS, Instituto de Artes e Comunicação Social, da UF, lá no Gragoatá, e esse trabalho ele foi parte do trabalho final da disciplina da professora Daniela Munhoz, que era a disciplina Estudos Emergentes. E aí, enfim, eram vários temas, era um tema livre, e foi ideia da Priscila. A gente estava muito sem saber o que ia falar, e a Priscila, poxa, a gente pode falar da Marielle. Eu falei, caramba, ótimo. Especialmente porque, como a Priscila já falou, a Marielle era do PPGAD, né? Quer dizer, ela concluiu, felizmente, né? E convido aqui, quem não leu a dissertação dela, leia. Logo no início tem um agradecimento para a UF, e agradecendo inclusive a questão do incentivo, né, aos bolsistas, como já falado aqui nessa mesa, né, por outros colegas, e realmente a importância desses incentivos, desses direitos. Eu não sou incentivos, eu acho que também direitos, porque é o que possibilita, e ela fala isso, né? Foi o que possibilitou a conclusão dela da dissertação. Mas então, voltando aqui para o trabalho, essa análise, a gente fez análise em três dimensões: dimensão de gênero, dimensão de orientação sexual e também de raça. E a gente vai tratar aqui cada um deles. Então, como a Priscila já falou, são os depoimentos, tem todo ele no YouTube, são quase 12 horas de depoimentos. Tem depoimentos que a gente vai tratar aqui, que é da Marinete Silva, a mãe dela, e também da Mônica Benício, a ex-companheira da Marielle, mas também tem o depoimento que também é muito forte
da Ágata, que é a ex-mulher do Anderson, que era motorista, tem também de outros agentes do Estado que fizeram a investigação, então, e, claro, também dos executores do crime, mas é um exercício, assim, desafiador ouvir tudo, porque, além das 12 horas, tem uma questão muito emocional também ali, é impossível você ouvir aqueles depoimentos na íntegra e não se emocionar. E aí, falando sobre essa dimensão do gênero, a gente escolheu a frase "aquela mulher também era um símbolo dentro daquela família", que é uma frase que a Marinette fala, que evidencia as desigualdades, né, estruturais e questiona a hegemonia patriarcal e também rompe com a homogeneização do ser mulher com padrões culturais impostos. Então, nessa frase, a gente tem aqui 3 palavras super fortes: mulher, símbolo e família. E é impressionante como que a imagem da Marielle extrapola, né, a questão de dentro da família dela, mas é muito curioso como a mãe já entendia e já sabia dessa força, né? Inclusive, enfim, eu já vi uma peça também sobre a história da Marielle, tenho alguns livros sobre, tá aqui um dos livros, tenho placa, enfim, acho que é importante a gente estudar sobre a Marielle. Inclusive, a minha pesquisa também fala sobre mulheres na política e na Câmara de Vereadores do Rio, então tem muita influência sobre, porque, de fato, a Marielle, ela representava inúmeras mulheres, né? Então, não só dentro da família dela, mas fora também. Então, ela carrega, na verdade, não só o seu corpo, mas vários corpos, várias marcas de opressão também dentro, né, do que ela representa. Então, esse trecho que a mãe dela fala descreve, vai além de uma narrativa pessoal, né? Ela também amplia isso para o coletivo, né? Porque, como disse a Priscila, você olha para a Marielle e você vê o Brasil inteiro, né? Então, eu acho isso muito, muito impactante, muito forte. E também dentro dessa perspectiva, dessa dimensão de gênero, que é uma categoria analítica, né, também evidencia essa desigualdade do sexo e das relações sociais e de poder também, né? Além de questionar, obviamente, o patriarcado e a hegemonia de dominação, porque a força que a Marielle tinha, ela, de fato, extrapolava, né, a questão da família, só dela, né, só no âmbito familiar dela. E também, como aponta a autora Judith Butler, autora de inúmeros livros, em especial o livro que ela fala sobre, que ela questiona o conceito de gênero, né? Ela levanta uma questão muito interessante, que é sobre o que é ser mulher, né? O ser mulher, ele, nessa categoria de gênero, né, ela aponta inúmeras identidades, né? Mas, ao mesmo tempo, ela questiona que o feminismo tem esse desafio, né? Porque a gente fala de mulher, fica parecendo que é uma coisa só. Então, o feminismo tem esse desafio em assumir essa identidade comum e única entre as mulheres, porque, na verdade, o ser mulher podem ser inúmeras, né? Então, assumir uma única identidade é muito complicado, especialmente também porque envolve aspectos identitários, de raça, de classe, de etnia, né? Entre outros. Então, é um desafio, de fato, analisou só essa questão de gênero por um único viés. Pode passar, Pri, por favor? Aí aqui a outra dimensão da identidade racial, que também é uma fala da Marinette, que ela diz que o partido não tinha nenhuma mulher negra como candidata e ela chegou. Então aqui a gente tem essa subrepresentação de mulheres na política como um legado do racismo estrutural, e também a dor de Marinette conectada a de outras mães que perderam seus filhos, né, vítimas da violência estatal. E quando a gente faz esse recorte racial, no caso da política, né, o debate é mais ainda revelador, porque as mulheres negras são mais impactadas com essa subrepresentação em cargos políticos, né, resquício desse processo, dessa tardia abolição da escravatura do Brasil, sem reparação histórica. E
mínima, né? Ou então uma indenização à altura desses impactos nefastos que tiveram, que é um crime contra a humanidade, e é uma herança inscrita nessa subjetividade também do coletivo, né? Como que você vai subjugar um outro ser humano? Inclusive, eu estava mediando uma mesa anterior a essa e comecei falando sobre isso, né? Diante desses últimos acontecimentos, a gente até se questiona sobre essa humanidade, né? Esses acontecimentos no Rio de Janeiro. E eu queria aqui dividir, já que, como disse a Priscila, né, o nosso trabalho foi de muita leitura. Eu queria trazer aqui, eu não sei se a Mariana conhece, eu imagino que sim, uma autora chamada Cida Bento, que ela tem um livro chamado Pacto da Branquitude. Queria trazer um texto, uma breve leitura aqui de um parágrafo do livro, e em especial queria que todos os brancos aqui presentes ouvissem com atenção para a gente refletir. Ela diz que o herdeiro branco se identifica com outros herdeiros brancos e se beneficia dessa herança, seja concreta, seja simbolicamente. Então, em contrapartida, esse branco tem que servir ao seu grupo, protegê-lo e fortalecê-lo. Esse é o pacto, o acordo tácito, o contrato subjetivo não verbalizado. Essas novas gerações podem ser beneficiárias de tudo que foi acumulado, mas têm de se comprometer tacitamente a aumentar o legado e transmitir para as gerações seguintes, fortalecendo seu grupo num lugar de privilégio, que é transmitido como se fosse exclusivamente médio. E, no mesmo processo, excluir os outros grupos não iguais ou não o suficiente meritosos. Quando eu acabei de ler essa frase, eu falei, caramba, eu tenho que parar de ler o livro aqui, porque um tapa na cara enorme, e eu preciso realmente entender que todas essas políticas públicas precisam ser ainda mais comentadas e, realmente, como já falado aqui anteriormente, não tem a ver, mas não tem, pode parecer que não tem a ver, mas tem a ver. A gente precisa responsabilizar a universidade em ter editais exclusivamente para professores negros, porque não adianta ter alunos, ter cota, se você não tem professor negro. Não adianta. Isso, a gente precisa desmascarar esse acordo, né? Esse acordo tácito, como disse a Cida Bento no seu livro. Para continuar aqui dentro do tempo, vou pular um pouquinho e falar sobre a dimensão da orientação sexual. A gente diz que é uma frase falada pela Mônica Benício, que hoje é vereadora aqui da Câmara de Vereadoras do Rio de Janeiro, que é a ex-mulher da Marielle. Ela fala o seguinte, o trecho que nós selecionamos: a gente descobriu nossa sexualidade juntas. A gente nem questionava a natureza da orientação sexual ali. Então, é interessante nesse depoimento da Mônica, como que ela relata que ambos descobriram a sexualidade juntas, sem questionar essa natureza, né, esse motivo. Então, há um rompimento explícito com a normatividade hétero, né, e exige essa coerência entre sexo, gênero e desejo. Então, essa relação entre os dois desafia essa matriz heterossexual, descrita já por Judith Butler, né, nos livros sobre problemas de gênero, desfazendo gênero, que são modelos hegemônicos e que às vezes a gente aceita e reproduz, né, sem questionar, sem pensar. E mostra também a Marielle e a Mônica como um casal símbolo também dessa resistência, a essa ordem, né, que tenta silenciar esses corpos, esses afetos dissidentes do que se diz normal. E também extrapola, né, essa dimensão de liberdade de identidade. E a gente só trouxe esses 3 trechos aqui do trabalho para conseguir apresentar dentro do tempo. Já estou finalizando aqui com a conclusão. Então, a morte da vereadora Marielle Franco não só mostra essa violência contra uma mulher negra, lésbica, favelada, mas também mostra essa incapacidade do Estado em garantir os direitos básicos definidos na Constituição de 1988. A gente apresentou esse trabalho para essa disciplina, né? E é muito incrível como, já falaram a Mariana, tudo se conversa, esse trabalho se conversa, inclusive, com
o que aconteceu com essa execução, com essa operação, na verdade, com essa execução dita de operação que aconteceu no Rio de Janeiro, e mostra como que essa incapacidade do Estado de garantir esses direitos mínimos, né? E revela a interrupção desses sonhos, de memórias, de vidas, né? Então, como trabalhos futuros, a gente sugere que sejam feitos análises do discurso com os agentes de Estado, que também participaram do julgamento, né, para refletir e retratar essa ausência do Estado como garantidor de defesa e segurança, né, que é um preceito constitucional. Afinal de contas, tem inúmeras falas, são inúmeras. Na época eu anotei, eram mais de 10 vezes que elas falavam a palavra falta. Então, tem esse aspecto físico, mas também a falta como esse aspecto simbólico dessa incapacidade do Estado em garantir o exercício pleno do seu mandato, no caso, né, e da realização dos seus projetos pessoais, mas também o Estado com a incapacidade de gerir minimamente, né, e do Estado ter esse papel também simbólico de não só instituição, mas também de humanidade. Então, a gente termina aqui a apresentação e ficamos à disposição para esclarecimentos e qualquer outra questão. E também queria agradecer a Progep e também a Escola de Governança pela oportunidade. A primeira vez que a gente está participando do CCIEM está sendo muito gratificante. Obrigada, Priscila. Obrigada, Silvia. Que bom que vocês estão participando. Espero encontrar vocês em outras edições do nosso seminário, né? Quando eu li o trabalho de vocês, primeiro que me interessou sobremaneira o fato de vocês utilizarem essa metodologia de análise de discurso, porque ela é bem complexa, ela é bem, né, difícil, assim, mas ela revela camadas que muitas das vezes uma pesquisa quantitativa ou então uma revisão simplesmente da literatura não consegue revelar, porque ela tange também o aspecto das emoções, né? E é interessante como vocês relatam o fato dessa questão da emoção ter implicado em vocês também como pesquisadoras. E está aí um desafio, né, Fagner? Fagner que veio das ciências sociais, a gente lá na antropologia, a gente tem esse desafio de tentar separar a questão da emoção da pesquisa, né? E isso acaba implicando, e essa implicação é perceptível no texto de vocês, que esse envolvimento, e eu acho muito bacana. Às vezes me entedia um pouco quando a gente lê um texto acadêmico muito frio, sabe? Que parece, sei lá, azulejo branco. Então, e falta, tipo, quem escreveu isso daqui? Foi a IA ou foi uma pessoa? Não, é uma pessoa feita de emoções, que tem suas implicações, suas questões e tal. E isso vocês trazem. Eu não sabia, pelo menos quando eu li o resumo de vocês, eu não lembro, não percebi a informação de que esse trabalho é resultado de uma disciplina. Eu pensei que tivesse sido, porque assim, né, quando a gente pensa em análise de discurso, é uma coisa gigantesca, ainda mais de um julgamento, que são horas e horas e falas, eu pensei que tivesse sido o trabalho final de algum mestrado ou doutorado de algumas de vocês. E aí fica a sugestão para da próxima vez, para os próximos trabalhos que vocês vão submeter, vocês localizarem isso para facilitar o leitor. Porque, primeiro, gente, é um resumo expandido de um trabalho desse tamanho, é triste, você dá conta de resumir, ficar ali apertadinho. Mas é bacana quando vocês localizam da onde que surgiu esse trabalho, se ele continua, se ele está concluído ou não, porque isso eu não consegui localizar no resumo de vocês. E aí eu fiquei assim, né? Falei, da onde que elas estão falando, de que momento da pesquisa que elas estão. E assim, trabalho gigantesco, né? Vocês estão de parabéns de terem conseguido dar conta disso em uma disciplina no mestrado. Como é que faz? Quantas horas tem dia de vocês, né? Então, para dar conta disso. E aí eu achei bem interessante.
A infeliz coincidência, Priscila e Silvia, foi esse acontecimento nessa semana que faz a gente revisitar toda aquela dor que acabou se tornando coletiva com o caso da Marielle, né? E assim, você revisita a constatação de um Estado totalmente ineficiente, preconceituoso e legitimador de uma violência, né? Eu conheci a Marielle, a gente está em 2025, quando ela era candidata a vereadora na Marcha dos Excluídos, que nós temos, né, alguns amigos em comum, e, assim, uma pessoa de uma energia, uma pessoa maravilhosa e tal. Foi ela que me apresentou a Thalíria, eu não conhecia, e aí foi ela que trouxe, né, a Thalíria para a minha vida. Então, assim, a trajetória... E, assim, e às vezes, sabe, eu lamento, não sei se é a melhor palavra, o fato dela ter se tornado tão conhecida a partir desse episódio, porque, como vocês trouxeram no trabalho de vocês, que vocês perceberam nos relatos, ela era muito mais do que um tiro na cabeça, né? Ela era, e o que ela representa, o trabalho que ela realizou, o legado que ela deixou, é muito mais do que isso, né? Mas, internacionalmente, ela se tornou conhecida por isso, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês, ele revela também esse aspecto a partir das falas, né? Das constatações das falas. E, gente, eu fiquei assim, se fosse vocês, continuava não sei, pensar num doutorado aí em Fagner, quem sabe pensar em puxar essas meninas para orientar um doutorado, não falei nada. Eu estou aqui, não foi... Cadê a Ana Paula também, que entrou agora, nova docente da UFA? Eu não estou falando nada não, tá, gente? Mas quem sabe num doutorado, né, a gente não consegue seguir aí, puxar essa pesquisa. Não falei nada não, tá? Estou aqui, quem falou, tá gravando, ó. Bom, gente, então é isso, parabéns. Eu tenho alguns comentários, vários, e aí, por conta da questão do tempo, eu vou fazer umas perguntas, assim, para cada um dos apresentadores. Quem tiver perguntas e comentários, levantem a mão para a gente abrir os microfones e trocar uma ideia. E é bom a gente ouvir os participantes também, né? O William também está convidado a falar, se tiver algum comentário aqui que quiser colocar, tá bom, William? Então, deixa eu ver aqui. E aí, eu vou pensar em questões que possam dialogar com os diferentes trabalhos, né? Bom, a questão da classe social, e aí eu queria ouvir de vocês, porque essa questão da classe, ela atravessou esses 3 trabalhos, né? E aí vocês estão falando não só das especificidades, né, de cada trabalho, e eu gostaria de saber como que isso impacta, qual a opinião de vocês, porque, e aí, Priscila e Silvia, pensando no objeto de vocês, da pesquisa de vocês, né, da origem do objeto, né, da origem, no caso, da Marielle, especialmente que vocês tiveram contato com esse objeto nos discursos do julgamento, depois da violência que ela sofreu. Vocês acreditam que como que se dá esse maior impacto no acesso a serviços e promoção de direitos humanos e cidadania? Porque esses serviços são divididos de formas diferentes na sociedade, concordamos ou não? Vocês acham que, pensando no espaço da cidade, né? Como que esses serviços de acesso a direitos humanos e de cidadania, promoção de direitos e de cidadania, são divididos e como que esse recorte de classe intervém nessa oferta de serviços, né? E aí eu quero resgatar a fala do professor Fagner, né, que ele fala da reconstrução de uma mentalidade, e eu diria até de uma nova expressão de humanidade, né? Porque quando você pensa nessa reconstrução, vamos lembrar a palestra que a gente ouviu de manhã, são práticas que devem ser feitas ali, tomadas no dia a dia, e que e essa reconstrução ela deve, né, acontecer a todo momento, né?
E aí também saber o que vocês pensam em relação ao caminho da pesquisa, como que o caminho da pesquisa e a formação, e aí dialogando com a Ana Paula, por exemplo, em relação aos recursos disponíveis nas bibliotecas para as pessoas com deficiência, dialogando com Priscila e Silvia, que estão ainda no seu processo formativo, né? Essa reflexão me surgiu a partir de uma fala do Fagner, podem impactar a composição da sociedade no combate à discriminação e na promoção da inclusão, né? Então, como que esse caminho, esse processo formativo, esse processo de pesquisa, seja docente, seja na pós-graduação, seja numa biblioteca que não atende só os alunos, atende toda a sociedade, né, Ana Paula, como eu falei, que eu já frequentava a biblioteca da UF antes de ser da UF, né, sou esse exemplo, e tem tantos outros. Como que isso, o que vocês acham que isso pode ajudar no combate às discriminações e na promoção da inclusão? Vocês querem fazer uns comentários, assim, a respeito disso? Dessas provocações aqui que eu trouxe? Fiquem à vontade. E quem mais tiver outras provocações também, né? Outros comentários. Quem quiser trazer, pode falar. Posso começar? Pode. Então, Mariana, você falou sobre, por exemplo, direitos humanos, a Marielle começou, inclusive, na carreira dela, como trabalhando, né, assessora do Marcelo Freixo, né, na Comissão de Direitos Humanos, né? Então, esses direitos humanos que você está falando sobre esse atravessamento de classes, né? Os direitos humanos têm um CEP certo, né? Dependendo do seu CEP, você tem direitos humanos. Dependendo se você está num CEP supostamente desprivilegiado, esses direitos humanos ele vai ser relativizado, né? Então, eu acho que é fundamental a gente tratar esse tema de forma sincera e verdadeira, né? Até um pouco do que você falou sobre o nosso trabalho, ele, de fato, ele tem esse viés de querer ser emocional, porque assim como você, a gente também lê alguns trabalhos e você fala, ai meu Deus, gente, quem escreveu isso? Parece que não é humano, realmente, parece que não é nessa isenção que tanto pedem para o cientista e tal. Eu acho que fica cada vez mais complicado até, né? Especialmente agora com a inteligência artificial, enfim. Então, eu acho que é importante a gente trazer emoção, trazer emoção com dados, né, também, embasado, né, cientificamente, mas sem essa frieza, né? Então, não sei se faz sentido isso que eu estou falando, enfim. Posso falar? Pois não. Sim, Silvia, faz total sentido o que você falou. Inclusive, uma questão que a Mariana provocou, né? A gente tem leis, sabe? A gente não pode dizer assim, a gente não tem leis que vão garantir a acessibilidade, a inclusão, os direitos. Leis a gente tem. Só que é o que Froman, ele vai dizer, muitas das vezes, o que adianta a lei estar escrita ali, né? Tá ali no papel, e as pessoas, elas não cumprirem. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente estava falando no início ali que, às vezes, as pessoas não se sensibilizam porque elas não estão dentro desse ciclo, né? Ou é negra, ou com deficiência, ou é mulher, né? Ela não está ali, então, com ela vai levando. Só que quando isso bate em você, né? Você começa a ver de uma forma diferente. O meu pai, ele ficou idoso, por conta da doença, ele acabou ficando uma pessoa com deficiência. Então, ele tinha ali 2 legislações a favor dele, que a prefeitura, que os órgãos federais, institucionais, negligenciavam. Mas aí era aquilo, tipo assim, ele é uma pessoa, ele ficou com deficiência, ele não conseguia sair de casa para ir fazer a prova de vida. Mas se você não vier fazer a prova de vida, você vai perder o seu salário. Então, tipo assim, te vira, você tem que vir, né? Mas eles não. Aí eu cheguei e falei, peraí, mas meu pai está amparado pela lei do idoso, meu pai está amparado pela lei da pessoa com deficiência. Quando eu falei isso, eles já mudaram a forma de tratar. Não, então vamos resolver, vamos fazer uma selfie. Mas é aquilo, por quê? Porque eu tinha conhecimento da lei, né?
eu sabia do direito dele, mas talvez se eu não soubesse, eu ia dar um jeito de enfiar ele num carro, de, sei lá, de levar ele lá, porque é o que acontece com a maioria da sociedade. Mas é isso que falta. Acho que as pessoas, principalmente nós que estamos em instituições públicas e privadas, a gente tem que dar muito mais atenção a essa questão da legislação para evitar esse tipo de constrangimento dos nossos usuários, sabe? Porque lei não é um favor, lei é um direito e a gente tem que oferecer. E a educação, ela vai nesse sentido, porque quando a gente oferece uma capacitação, quando você tem conhecimento, né, dessas questões sociais, você começa a se sensibilizar, né? Porque acontece muito assim, o outro faz porque ele é bonzinho, o outro faz porque ele tem mais sensibilidade. Não é isso. Nós temos que fazer porque é um direito. O outro tem um direito, existem leis para isso, né? E a capacitação, ela ajuda nesse sentido, da gente se sensibilizar e da gente oferecer, né, o que o outro tem de direito. Pois não? Sim. Muito pertinentes, né, essas colocações, né, da Silvia e da Ana Paula, né, essa metáfora, né, ou talvez metonímia aí, né, que a Silvia usou, muito interessante, né, porque direitos humanos têm CEP, né, essa semana, né, numa semana que a gente, você vê a palavra que eu usei na minha apresentação, a gente presenciou uma carnificina, né, uma carnificina que ela não aconteceu, por exemplo, em buscas e apreensões que aconteceram na Faria Lima, por exemplo, né? Claro que a gente está falando aqui de São Paulo e tudo, mas não acontece na Zona Sul, e ao mesmo tempo que essa operação acontecia lá na área que foi, né, a gente sul do Rio parecia tranquilo, acontecendo. Quem não precisava sair para ir para o centro, região portuária, aqui em Niterói, não sentiu nem um pouco. Exatamente, porque nós temos a riqueza, a pobreza, ela tem uma circunscrição socioespacial. Eu acho que, como disse muito bem a Ana Paula, né, a questão da educação. A educação é o principal bem. A educação é a principal negativa, né, que, vamos dizer assim, né, para usar uma expressão, né, gramsciana, né, que essa hegemonia, esse grupo hegemônico, né, quer impor, né, que né, num sentido aí de uma teoria da reprodução, né, que é fazer uma escola para os ricos, a escola para os gestores, né, é a escola do pensamento crítico, é a escola do pensamento propositivo, é a escola da criatividade, né? A escola de pensar, né? Fazer um open mind, né? E uma escola do pobre, né? Que não permite nada disso, e estruturalmente você não tem o básico, né? Você não tem professores minimamente motivados, né? Você não tem professores minimamente respeitados no sentido de como era antigamente, né? Nós estamos aqui querendo, né, que é uma crítica até do campo da formação de professores, essa visão clássica, né, da docência, do professor como sacerdote, né, como alguém sagrado. Não é isso, né, de maneira alguma, mas respeitar como um profissional que, como tal, ele tem saberes. Ele é um profissional como médico, como advogado, como engenheiro, como qualquer outro, um economista, né, e que não os pobres. Já começa aí. Você tem um cenário que professores, sobretudo professoras, mulheres, negras, sabe? E aí, na questão da interseccionalidade, quando são, por exemplo, homossexuais, né, são desrespeitadas, são perseguidas, professores homens também, né? Vivenciei isso, professores homens, mesmo brancos também, não têm autoridade. Toda uma questão, né? Toda uma questão que a gente vive, né? De um descaso que é promovido, sabe, estrategicamente com a educação popular, né, que poderia, né, ser um instrumento, né, de construção do que eu disse aqui na nossa apresentação, né, de uma reflexividade crítica, de um senso crítico que possa, né, a pessoa possa, né, coletivamente, né, ali numa relação entre indivíduo e sociedade,
construir uma conscientização sobre quem sou eu, sabe? Quais são esses discursos? Esses discursos, eles falam comigo, esses discursos dominantes, eu faço parte deles, por exemplo. Eu, por exemplo, uma pessoa pobre, negra, de subúrbio, de favela, sabe? Fala comigo o discurso dominante, sabe, da meritocracia, por exemplo. Fala comigo o discurso extremo-direitista de uma recusa, sabe, aos direitos humanos, né? A diversidade, a inclusão. Quer dizer, uma escola para o pensamento crítico, uma escola crítico-democrática, ajudaria a gente a formar mentalidades que questionariam, mas é claro que não vai querer isso, não vai autorizar isso, né? Jamais vai autorizar. Então, é uma disputa inglória, né? Mas que a gente vai tentando, dentro do que a gente pode controlar, né? A gente vai tentando, né? Fazer o que é possível, né? Não é à toa que a gente está passando por um período tão grande de negação da ciência, né, professor? Sim, sim. Porque a ciência, como a gente viu nessa mesa, ela denuncia as ausências não só do capital, os prejuízos que o capital impõe à nossa sociedade, como também as negligências do Estado. E até da nossa própria casa, né? O trabalho da Ana Paula, ela diz isso, e não há problema algum, muito pelo contrário. Ele joga luz para uma questão que, às vezes, um gestor, ou sei lá, uma equipe ali não prestou atenção. E aí dá para entender porque, dentro desses discursos extremo-direitistas, tem tanta negação da ciência, tanta negação do trabalho de pesquisa, né? E daí se põe o desafio de trabalhar com a formação, trabalhar com a educação, num momento, num contexto que todo mundo está cheio de opinião e todo mundo sabe de tudo, dá palpite de tudo, mas não faz ideia do percurso formativo, das pedras encontradas no caminho, no percurso formativo desses pesquisadores, né? E todos esses desafios que são colocados, né? A questão, é claro que as pautas identitárias, Fagner, elas são fundamentais exatamente por isso, por jogar luz a essas contradições. Mas também, o que eu gostei muito na sua fala, e aí me identifiquei bastante, é que a gente deve focar nessa centralidade da questão da classe. Porque, Ana Paula, você sabe que um aluno de graduação que é surdo, sei lá, mas que pertence a uma elite, ele vai ter acesso a uma educação, a uma formação, até uma inclusão no mercado de trabalho, diferente do mesmo aluno, do mesmo curso, que é surdo, mas que é filho da classe trabalhadora. Isso vai fazer toda a diferença na formação desse aluno. E aí, assim, né, do auge da minha ignorância, eu sinto que muitas das vezes, aí não sei porquê, qual o motivo ou a origem dessa estratégia, essa questão da classe acabou se apagando, se diluindo um pouco, né? Por conta de algumas ênfases a pautas identitárias, que não deveriam, elas deveriam vir juntas, né? E aí deveria compor essa discussão da interseccionalidade, né? Então, assim, e aí, quem depois tiver a oportunidade também de ler o trabalho da Silvia e da Priscila, é possível perceber no que elas conseguiram levantar do discurso o impacto da origem popular da Marielle em todo o trajeto das falas, né, das percepções, das emoções, das construções que elas colocaram ali. Então, quer dizer, está independente de qualquer coisa. E é importante a gente dar atenção, né, a essa questão também da classe, dessas dificuldades, e, assim, entender que somos resistência, né? Isso que nós estamos fazendo nessa tarde chuvosa de sexta-feira é resistência, é fazer ciência, é resistência também, né? E contribui com formação, contribui com a ciência, né? Isso eu sinto, que às vezes há um entendimento, algumas narrativas viciadas, de que a ciência é aquela que, sei lá, fazer ciência, você descobrir a cura do câncer, você construir uma ponte Niterói-Tóquio, né? Só essas coisas assim.
gigantescas, megalomaníacas, mas só quem faz que sabe que espaços como esses cotidianos, compõem aqueles tijolinhos que vão levar, né, essa sociedade a uma, né, a um aprimoramento, a uma, como o professor Fagner falou, né, essa reconstrução, né, a reconstrução da mentalidade, a reconstrução da, da mentalidade, e que eu puxei depois para a questão da humanidade. Fátima, como foi falado de manhã, os anais serão publicados em dezembro, e aí você vai poder ter acesso aos trabalhos dessa e de outras mesas. Mas nada que impeça que vocês troquem os contatos, principalmente quem tiver interesse nos trabalhos, nas pesquisas dos colegas e quiser aprofundar, vocês podem trocar contatos, se os colegas tiverem que apresentaram, né, estiverem se sentirem à vontade de colocar aqui no chat o e-mail de vocês, para quem tiver interesse em continuar esse diálogo, né? E aí vocês podem depois ir trocando esses e-mails, tá? Mas para quem puder, tá ok. E aí, mas aí essas pesquisas vão sair, tá ok? Nos anais que serão publicados em dezembro. Só ficar atento lá na página da IGGP. Bom, alguém tem mais algum comentário? Mariana, só queria dizer que foi muito importante e bacana a palestra de abertura, eu adorei, e achei que foi a primeira vez que a gente está participando aqui, eu achei muito bem organizado. O Vitor, que estava lá na outra mesa, uma pessoa não conseguiu, ele prontamente projetou também, eu achei tudo muito bem organizado e muito rico todo o debate. Parabéns, como você falou, né? É um momento de resistência também. Então, só agradecer e parabenizar. Vocês querem fazer suas considerações finais? Priscila, Ana e Fagner, se despedir? A gente já está encaminhando, se não tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, para a conclusão dessa mesa. Também quero agradecer, foi a primeira vez que eu participei também desse evento e foi muito legal, me surpreendeu, também gostei muito da palestra da manhã, foi muito enriquecedora, né? Reflexiva, trouxe muitas questões para a gente pensar e gostei muito, parabéns aos organizadores, parabéns Mariana pela mediação e parabéns aos autores também pela apresentação dos trabalhos espetaculares e sucesso aí para a gente. Priscila e Fagner, querem se despedir, fazer os comentários finais? Foi um prazer, muito obrigado. Né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de, aqui na qualidade de técnico administrativas, meio que num híbrido, né, entre técnico e professor, né, apresentar algumas das as ideias que a gente tem trabalhado, né, e também gostei muito das reflexões de vocês. Sucesso para todas vocês, tá bom? Também agradeço muitíssimo a oportunidade de apresentar esse trabalho, que foi bastante, deu muito trabalho, né, para trazer esse conteúdo, para compilar esse texto. Foi muito bacana estar em contato com outros materiais também tão interessantes que acabam aí abrindo novas possibilidades para a gente quanto pesquisador, né? Sempre muito, muito enriquecedor. Confesso que gostei bastante, foi a primeira vez que eu participei aí apresentando, né? Já tinha participado como ouvinte outras vezes, então foi uma honra, foi um prazer enorme. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Ai, bem-vinda, gente. Que alegria saber que é a primeira vez de vocês. Que bacana. Muito bom, muito bom. Então é isso, encerro aqui essa mesa temática, agradecendo a participação do professor Fagner, da Ana Paula, futura, né, professora Ana Paula, da Silvia e da Priscila. Sucesso na pesquisa de vocês. Quero saber dessa pesquisa, quero saber desses resultados, ok? E é isso, gente. Muito obrigada e boa tarde. Tchau, tchau.
William, tudo certo? William? Tudo bem, né? Tá, não tô te ouvindo. Tudo sim. Não, Tá, tudo deu sim, certo, professora. assinaram a lista. Pode interromper a gravação. Aquilo, para mim, não chega. Eu disponibilizei o link, porém não chega um retorno.